Terceira parte, então. Um outro distintivo das igrejas reformadas, tá, é o seu governo eclesiástico, não é? Ou seja, a maneira como nós nos organizamos, certo? Então, existem vários tipos de governo de igreja. Tá? Tem aquele modelo de governo, né? E até ramificações também, que é episcopal, onde você tem uma ênfase, por exemplo, de um bispo, e você tem uma hierarquia na igreja, não é? Então, aplicando tanto no contexto católico romano também para o contexto, especialmente para o contexto evangélico protestante, é a ideia, por exemplo, de ter um papa, não é? Um clero. No evangelicalismo você tem pastor presidente, às vezes alguém que se chama bispo também, tá? E o bispo ele tem mais autoridade do que o pastor local, e o pastor local tem mais autoridade do que o presbítero, que tem mais autoridade do que o diácono. É a ideia de uma hierarquia. Nas igrejas reformadas, o modelo eclesiástico é bem diferente, né? É um governo bem diferente. Nós chamamos nosso governo de presbiteral, tá? Que é até muito semelhante, tem a mesma base também das igrejas presbiterianas, né? Que também é uma igreja reformada, tá? As igrejas presbiterianas são reformadas também, historicamente falando, tá? Então são reformadas também, porém surgiram em outro contexto, né? Surgiram um século depois lá no contexto da Inglaterra, da Escócia, certo? Então a ideia do governo presbiteral, não é a ideia de um governo plural, ou seja, a igreja não é governada, digamos assim, por uma única pessoa, tá? Cristo é o cabeça, certo? E na terra ela não é governada por uma única pessoa, mas por um colégio, por um grupo de presbíteros. Os presbíteros são pastores na igreja, tá? E, portanto, o governo é organizado por eles, certo? Por quê? Porque eles são eleitos pela própria congregação, a igreja vê neles dons, não é, para o ofício, e então, não é, a igreja promove, digamos assim, a eleição de presbíteros que serão seus pastores. Então nós temos 3 ofícios, não é? O ministro da palavra, que é o pastor, não é? Ou o presbítero docente, e os presbíteros, não é? Gerais, digamos assim, que são os presbíteros regentes, não é? Eles são pastores da congregação também, certo? E os diáconos, que basicamente fazem parte do ministério de socorro, porque vão ali auxiliar os membros também em suas necessidades, tá? Então são 3 ofícios que nós confessamos. E, portanto, a igreja local ela é organizada e ela é governada por esses 3 ofícios, digamos assim, não é? Especialmente quando pensamos em presbíteros e pastores, certo? Então o governo é plural porque entendemos que o poder, digamos assim, não pode ficar na mão de um homem só. Não é? O que espelha mais o modelo de governo bíblico de como os apóstolos ordenaram as igrejas do Novo Testamento é um modelo de governo presbiteral. Tá? Por isso é que nós temos esse tipo de governo. Por isso, no contexto nosso, não existe, por exemplo, pastor-presidente. Não existe isso. Nenhum pastor domina sobre o outro. Não há hierarquia nesse sentido, né? Nem no sentido de igrejas para igrejas, então não tem uma igreja que tenha poder sobre outra, não há um pastor com poder sobre outro, então não tem pastor-presidente, não tem bispo, não tem isso, não tem hierarquia. Como também, por exemplo, o pastor local, ele não manda no presbítero, e o presbítero junto com o pastor não mandam no diácono. Os 3 ofícios, não é, têm igual autoridade na igreja local, porém eles têm funções diferentes. São 3 ofícios, certo? E não há uma hierarquia entre eles também não. Isso é muito importante, né? Então, no contexto das igrejas reformadas, os diáconos são respeitados de verdade. Eles não estão ali somente para ficar abrindo porta, né? Como acontece em muitas comunidades. Abrem porta, colocam gasofilaço na hora das ofertas. Isso aí é estranho. Eles são respeitados como oficiais de verdade. Assim como os presbíteros também, como pastores das igrejas. Tá certo? Então não existe hierarquia nas igrejas reformadas não, tá? Para nós o cabeça é Cristo e nós então, como seres humanos falhos, não é? Pecadores e fracos, temos que ter um governo plural, porque entendemos que é o que melhor reflete o ensino apostólico acerca de como organizar as igrejas, certo? Então esse é o nosso terceiro ponto, né? Governo eclesiástico.